Em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje o nosso segundo episódio aqui da série Macários. Nós estamos com tanta expectativa e a gente falou na semana passada sobre os dois primeiros, que equivale ao pobre de espírito, é aquele que entende a sua insuficiência de salvar a si próprio, entende que precisa de Deus para tudo o que ele vai fazer na vida. Falamos também na semana passada sobre a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente falou sobre o choro, que é um choro de arrependimento dos seus próprios pecados, também um choro pelas dificuldades e problemas que os outros passam. Então a gente pode também interceder pelas pessoas. E vamos falar hoje sobre três bem-aventuranças que a gente vai estar compartilhando hoje. Vamos trabalhando ainda no capítulo 5 de Mateus. Vamos estar lendo daqui a pouquinho. Vamos trabalhar, a primeira bem-aventurança de hoje é os mansos. A segunda é os que têm fome e sede de justiça. E por último, vamos estar fechando hoje os misericordiosos. Agora, falar sobre mansidão. Às vezes a gente perde as estribeiras por pouca coisa, né, gente? Já viu aquela pessoa que ela transforma um problema com simples coisas, ela consegue potencializar um problema que nem existe. Eu não sei se você lembra, no passado, os que têm mais de 50 anos aqui talvez vão lembrar disso. No passado, os filhos nasciam, que morava no interior, por exemplo, e depois de meses é que os pais iriam registrar os filhos, mesmo até anos, dependendo de onde morava, lá de onde eu vim na Amazônia, olha, para registrar um filho. Hoje os filhos já saem registrados da própria maternidade. O meu filho saiu lá 8 anos atrás de Fortaleza, já sai com o CPF dele. O Enzo tem o CPF desde que nasceu, já tem o CPF, tudo certinho. Então tudo é muito organizado hoje. Mas disse que tem uma historinha que um certo pai, ele foi registrar o seu filho. Mas antes de registrar, o que acontece? Antigamente, nos interiores, primeiro passava por batismo, né? Levava para o padre batizar a criança, e depois que levava para cartório. Então, disse que um pai, porque ele foi levar seu filho para o padre batizar, e o padre perguntou, qual é o nome do menino? E ele falou assim, Mingau. E o padre falou o seguinte, não pode ser Mingau. Ele falou, vai ser Mingau sim. E começou a ficar bravo, começou a ficar estressado. E aí o padre falou o seguinte, não pode ser Mingau, porque você vai fazer seu filho sofrer bullying. Pode ser Mingau sim, vai ser Mingau. E conversa vai, conversa vem, até que ele fala o seguinte, por que não pode ser Mingau? Porque o chefe de vocês é papa, por que o meu não pode ser Mingau? Então entenda, a brincadeira existe, mas às vezes uma coisa que é boa, a gente perde as estribeiras e começa a ficar estressado na vida. Quantos de nós já perdemos a mansidão no trânsito? Quantos de nós já perdemos a mansidão com o filho, com o cônjuge? Quantos de nós perdemos a mansidão com tantas coisas que eram tão simples e a gente potencializa? E aí, por exemplo, a família sai para poder passear, um filho perde uma sandália de R$10. E aquele pai de família fica estressado e fala bravo com o filho e cobra a esposa que não tem cuidado. E aqueles R$10 acaba todo o passeio que foram R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então a gente falta mansidão e muita área. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui hoje à tarde. Deixa eu ver com você o primeiro ponto, então. Diga-se comigo, bem-aventurados. Os mansos. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você é muito manso. Fala assim devagar, você é manso demais. É profético, né, gente? Olha só. Vamos lá, Mateus 5,5 diz o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, olha só, ser manso não é um atributo de alguém que acontece isso de maneira muito natural. A gente não consegue ser manso assim, de maneira natural. Existem algumas pessoas que já têm um temperamento mais calmos. Então elas são mais controladas. Mas mesmo essas, a mansidão que a Bíblia fala aqui, ela é oriunda de uma busca pela presença de Deus.
é oriunda de a gente estar buscando a presença de Deus. Outra coisa, a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Quando a gente vai lá para Gálatas capítulo 5, 22, Paulo vai elencar 9 frutos. Na verdade, é um fruto com 9 ramificações. E uma delas é o que? É a mansidão. Então, a mansidão, eu não recebo ela por si, simplesmente eu recebo de graça. Eu tenho que buscar receber do Espírito Santo. A palavra grega para mansos aí é praus, que significa uma mansidão, alguém que é extremamente dócil. É como se fosse essa ideia do dócil aqui, passa aquela ideia de que um animal que foi domesticado. Ou seja, ele era bravo, mas ele foi treinado, ele foi instruído, uma linguagem que os veterinários usam, os adestradores, foi adestrado, então ele deixou de ser bravo e passa a ser o quê? Dócil. Essa é a ideia de manso aqui no original. Então, segundo ponto que eu quero ver em relação ao manso, é que ser manso não é alguém que é frouxo. Manso na Bíblia é alguém que é tímido, alguém que é covarde, medroso, alguém que é fraco. Não. Olha só, os mártires da Bíblia eram pessoas mansas. Jesus era muito manso, sim ou não? Mas ele fica bravo, ele pega um chicote e começa a derrubar tudo lá, começa a acabar com todas aquelas vendas do comércio que existia no templo. Então, ser manso não é ser frouxo, é ser o que? Controlado. Claro, Jesus não pecou. Ele ficou bem furioso, mas ele estava defendendo a Bíblia. Então, isso não é pecado. Isso é exatamente a santidade de Deus. Mas ser manso também, meus irmãos, não é apenas a gente ter um controle emocional externo. Tem gente que até consegue controlar por fora. Ela dá um sorriso, mas por dentro ela está se acabando, como fosse uma erupção vulcânica dentro dela, e ela quer exterminar a pessoa, e ela sai da minha frente, ela fica. Então, a mansidão não é só uma sensação externa, é eu estar por dentro, controlado pelo Espírito Santo. Estou falando para mim aqui, viu, gente? Estou falando para mim aqui também. Então, olha só, a mansidão, a pessoa não mantém somente as aparências com os homens, mas ela garante realmente que Deus olha para ela e sabe que ela é uma pessoa que o busca e que é controlada. Olha só, Moisés foi um homem muito manso. Veja aqui no telão, Números 12, versículo Números 12, 3, diz o seguinte: Moisés era um homem o quê, gente? Mais uma vez, Moisés era o quê? Mas foi bom para ensaio, foi nem para ensaio. De novo, 1, 2, 3 e Moisés. Gente, olha só. Deus elenca Moisés como uma figura que tem essa qualificação de maneira assim surreal. Agora, olha só. Se você for ler depois, Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12, a Bíblia diz que Moisés, ele mata um homem. Então, um sujeito que hoje é muito manso, que transcende qualquer homem da terra, outrora, matou um sujeito, foi assassino. Então, olha só como nós podemos mudar. Diga assim, tem jeito para mim. Em nome de Jesus, tem jeito para nós, gente. Olha só, uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus e ao controle de Deus. Eu acho muito legal o que o salmista diz, Salmo 25, 9: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O que é ensinado pelo Senhor aqui? Amém? O que é Deus como professor? O segredo é o quê? Eu só aprendo de Jesus quando eu sou manso. Então, o ser manso é um dos requisitos para mim continuar nessa escola do Espírito Santo. Amém, gente? Ainda no Salmo 37, versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Diga assim, eu sou da paz. Literalmente da paz, né? Do Espírito Santo e da igreja, glória a Jesus. Mas olha só,
os mansos herdarão. E queridos, pessoas bravas, brigonas, confuseiras, têm grandes possibilidades de morrerem cedo. Nós temos um parente, né, Andresa, próximo da gente, que o pai dele morreu, ele tinha 3 anos de idade. O pai dele se envolveu numa briga, e ele lembra ainda raramente como foi o assassinato do pai. Então, entenda algo comigo, se o pai dele fosse um homem manso, a Bíblia diz que os mansos herdam a terra. Agora, os bravos, confuseiros, estressados, não levam o desaforo para casa comigo, e aqui, ou passa por cima, ou então eu passo. Esse tipo de gente, a Bíblia diz que não vai herdar a terra. Quem quer ser manso aqui? Amém? Aleluia. Agora, deixa eu perguntar algo para você. Olha só, a Bíblia diz que Jesus nos ensina sobre mansidão. Ainda em Mateus 11, 29, o texto vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou, diga assim comigo, manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Jesus chega para os seus discípulos, gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Galera, é o seguinte, Jesus fala, olha só, aprendam comigo. Eu sou exemplo para vocês. Olha, eu sou manso e humilde. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Você tem aprendido a ser manso como Jesus? E aí eu quero abrir aqui um parênteses. Muita gente é manso com os de fora, mas chega em casa, é um pai bravo, é um pai opressor, é uma mãe brava. Às vezes um filho é muito legal com os de fora, chega em casa, é duro com os irmãos, é rude com os pais. Amados, nós estamos aprendendo a ser mansos como Jesus? Amém ou não? Amém? Olha só, o que Paulo disse para o seu discípulo Tito capítulo 3, versículo 13, ele disse: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta: quem é sábio e inteligente aqui? Aí ele fala o seguinte: mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder as suas obras. Na visão de Paulo aqui para o seu discípulo Tito, ele vai dizer que sabedoria e inteligência é produto final de quem é o quê? Manso. Então, quando eu sou bravo, quando eu sou rude, quando eu passo das estribeiras, eu não estou sendo biblicamente nem sábio e nem inteligente. José Gonçalves diz que quando se começa os gritos, é porque acabou-se a inteligência. Então, porque a inteligência e a sabedoria é produto final de quem é manso. Eu me recordo no passado de Aristóteles. Ele falava o seguinte, que o equilíbrio entre a justiça e a ira era exatamente quem era muito irado e quem não tinha nenhum tipo de situação de ira. Pegava isso, trazia para cá e equilibrava. É muito legal porque, quando você vê a história, Filipe II, que era pai dele, Filipe II era o rei da Macedônia, era pai de Alexandre o Grande, ele contratou Aristóteles para poder treinar o seu filho. Então Aristóteles tinha 13 anos de idade, o rei Filipe II contratou ele para poder dar uma instruída, dar uma amaciada na cultura, informar, deixar aquele cara sábio, inteligente. E quando você vê a história, Alexandre o Grande, diante do álcool, diante da bebida alcoólica, diante, por exemplo, de desacertos emocionais, a história relata que ele mata o seu próprio melhor amigo. Observe o destroço naquele reino. Então, o manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Toda vez que eu tenho direito, e sempre eu exijo, minha esposa faz isso para mim, a mulher exige do marido, faça isso. Os filhos exigem do pai, faça isso. E exige, que desgasta a relação familiar, por exemplo, é uma prova cabal que não existe uma mansidão. Porque a mansidão, ela às vezes me leva a abrir mão de algumas coisas para que a gente possa manter a calmaria na família. Então diga assim comigo: eu sou manso em nome de Jesus.
Ponto segundo, o texto diz o seguinte, ainda em Mateus, agora vamos voltar para Mateus capítulo 5, versículo 6, o texto vai dizer, então o segundo de hoje é justos, o texto diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de quê, gente? De justiça, porque serão fartos. Olha só, quando você analisa comigo as 4 bem-aventuranças, exatamente, ela vai, as 3 bem-aventuranças, a 4ª ela vai entregar agora algo interessante, que agora é uma fome espiritual. Então a 4ª me leva para essa dimensão, e essa é tanto uma fome quanto uma sede. Se você entender um pouquinho, essa palavra no original, a fome, vai falar, é a palavra peinão, e a palavra sede, a palavra de poção. A ideia delas é o seguinte, é sentir fome ou sede excessiva. Existe como se fosse uma lacuna na alma da pessoa, um desejo, é como se fosse quase que um adolescente. O adolescente, geralmente eles comem, quase que não param, comem, e os pais falam, menino, para onde foi essa comida? É mais ou menos aquela ideia de, aquela fome que é insaciável. Essa que é a ideia aqui, quando a gente estuda a questão da fome e da sede. Agora, veja comigo que a Bíblia diz que, lá em Mateus, só um pouquinho mais na frente, Mateus 6,33, o texto vai dizer que nós temos que buscar a Deus o quê? Em primeiro lugar. Aí eu faço uma pergunta para nós nessa tarde. A minha fome e a minha sede é pelas coisas materiais ou pelas coisas no que diz respeito à espiritualidade? Qual é o meu nível de fome? E ele fala aqui que a minha fome e a minha sede deve ser por justiça. Eu quero ver com você um grande homem de Deus chamado John Stott. Ele foi um grande pregador do século XX. Ele vai trabalhar essa questão da justiça aqui, tanto da fome quanto da sede, mas a justiça propriamente dito, em 3 cenários. Ele vai usar, por exemplo, o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Por exemplo, ele diz que a justiça legal é aquela que nós adquirimos na justificação em Cristo. Ou seja, Cristo morreu por mim no Calvário, por você, amém ou não, gente? Com essa morte, legalmente agora, ele me justifica, ele me tira de alguém que estava preso no pecado e me limpa agora, me coloca agora num estágio de espiritualidade diferente. Mas também existe, por exemplo, a segunda justiça que Stott fala, que é a justiça moral. E essa moral é aquela que tem a ver com o meu interior. É aquela que a minha esposa talvez não sabe. É aquela que, por exemplo, que ninguém sabe, mas que eu sei. É aquela que passa na minha mente. É aquela que, às vezes, entra no meu coração. É aquela que, por exemplo, que talvez me faz pensar e desejar as coisas que eu não posso. Quando isso falta, é uma prova cabal que eu não estou sendo justo no contexto da moralidade. Quando, por exemplo, um cônjuge, ele olha para outra pessoa que não é o seu esposo ou a sua esposa, e deseja aquela pessoa sexualmente, é um tipo de injustiça no que diz respeito à moralidade. Isso é uma injustiça. O meu cônjuge não merece o que eu estou fazendo. É isso que Stott fala, por exemplo, sobre essa questão da moralidade. Mas ele também fala sobre a justiça social. E a justiça social é exatamente aquela que a gente vai buscar libertar todos os oprimidos. Aquela que a gente vai buscar, por exemplo, promover os direitos civis das pessoas. A gente vai, por exemplo, lutar pela justiça nos tribunais, pela integridade nos negócios, sobre aquela questão da justiça familiar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente vive num mundo que geralmente esposa e esposo trabalham no mercado. Então, o que eu tenho visto no decorrer dos anos passados, é que existem muitos homens que a esposa trabalha como ele, mesma carga horária, e chega em casa, ele não faz nada. A esposa tem filho para cuidar, a esposa trabalhou 8 horas como ele trabalhou, a esposa tem roupa para lavar, arrumar a casa, a mulher, o cara chega, pega um controle, senta e fica para frente, para trás, sobe e desce, para frente e para trás, dá até um hit, né? E depois ele ainda quer outras coisas
que, quer dizer, a esposa está cansada. Isso é injustiça familiar. Isso é injustiça social. Então observe como Deus nos chama, amados, para os mínimos detalhes. Agora, ainda nessa questão, existem 3 tipos de justiças que a teologia vai trabalhar também. Por exemplo, a justiça imputada é aquela que a gente vê no que diz respeito à legalidade. A justiça, por exemplo, é plantada, trabalha com a moralidade. E a justiça que a gente trabalha por último, que é promovida, tem a ver com as questões sociais. Veja no telão comigo, que a justiça imputada, que tem a ver com atribuir, com acreditar algo, significa que Deus declara que eu e você, por exemplo, o pecador justo, e que ele atribui a nós, ele dá para a gente um certo tipo de crédito. Olha, eu morri por você, por exemplo, e você, a partir de então, você me recebeu, agora você é uma nova pessoa. Isso é a ideia dessa justiça imputada que a gente observa. Veja no telão, Paulo vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que é Romanos 4:3, ele disse que, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto foi o quê? Diga assim comigo, imputado para justiça. Existe uma justiça que é imputada, que foi cedida, creditada a mim e a você. Agora, ainda, vendo o texto paulino, 2 Coríntios 5:21, ele disse que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o que, gente? Feitos justiça. Jesus nunca pecou. Amém ou não? Estamos claros disso? Amém ou não? Amém. Nunca pecou. Mas a Bíblia diz que ele se colocou num local de pecador. Assumiu o meio do seu lugar. Para que nós pudéssemos, através desse ato de Cristo, receber a justiça do próprio Deus. Então isso é o que nós entendemos teologicamente sobre justiça imputada de Deus em nossas vidas. Existe também, por exemplo, a justiça plantada. Deus não só declara a gente justo, mas Ele nos torna justo de maneira muito clara, biblicamente falando. Vejamos Romanos 5:5, ele diz que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, ou seja, plantado, essa é a ideia, em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado. Diga assim comigo, obrigado Jesus, porque em mim foi plantado a tua justiça. Ezequiel 36, versículo 26, diz que dar-vos-ei coração novo, e porém, ou seja, eu plantarei em você, dentro de você, um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Olha só, a visão aqui de Ezequiel é uma troca. Deus tira aquilo que é do mundo e faz uma substituição e coloca dentro de nós agora um novo coração. Sabe que coração na Bíblia fala exatamente de quê? De emoções. Coração fala de quê? De atitudes, de sentimentos. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu leio sobre o mundo. Isso é o meu coração. 1 João 3,9 disse que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, diga assim comigo, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O texto joanino é muito claro que se eu ainda continuo deliberadamente pecando, intencionalmente, eu me programo para pecar, eu maquino o pecado, eu agendo o pecado na minha mente. João vai dizer que eu não conhecia ainda, Jesus, eu não nasci ainda de novo. Agora, ele usou uma palavra muito legal, com duas expressões aqui, duas palavras. Ele fala sobre a divina semente. E essa divina semente, eu gosto de chamar ela de a justiça de Deus. Então, por que é justiça de Deus? Porque todo pecado é um tipo de justiça. Todo pecado, é interessante que Hebreus vai dizer que quando nós pecamos, nós crucificamos a Cristo de novo. Então, todo pecado é um tipo de falta de justiça com o Criador. Agora, também a gente entende teologicamente sobre a justiça promovida. E aqui eu quero falar para você
que a justiça promovida é aquela que a gente, por exemplo, luta pela justiça social. É aquela, por exemplo, que nós não aceitamos a injustiça. Aquela que nós vamos para os tribunais, nós vamos para todas as camadas da sociedade ser justos. Agora o que acontece? Muita gente quer ser justo em grandes situações e às vezes peca em injustiças tão simples. Injustiça, por exemplo, talvez de ser duro com um ente querido, com um filho. Injustiça muitas vezes de não amar alguém como Deus me manda amar. Injustiça muitas vezes de tratar alguém com desdém. E olha só, nós temos que promover essa justiça. Agora, quem tem fome e sede de justiça, queridos, luta por uma sociedade. Por exemplo, não vai aceitar a fraude, o falso testemunho, o perjúrio, a desonestidade. Não aceita isso, porque dentro dele está a justiça de Deus. Diga assim comigo: dentro de mim está a justiça do meu Criador. Quem tem fome e sede de justiça também não aceita, por exemplo, mentiras. Não trata mal as pessoas, não retribui às pessoas a maldade que ele recebe, porque ele é uma pessoa justa. Agora, quando você olha o corredor da história da humanidade, geralmente quem foi vocacionado a poder assumir uma postura societal de defensor dos vulneráveis, ou então talvez essa pessoa, ele defende uma bandeira de justiça. Essas pessoas pagaram com a própria vida. Interessante quando você vê a história de Martin Luther King. Em 1963 ele estava nos degraus ali daquele memorial de Abraham Lincoln em Washington, e ele falou o seguinte, abre aspas, está no telão: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos vão um dia viver uma nação na qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Um pastor batista, ativista, lutando pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos da América. Você sabe da história, esse homem pagou com a própria vida. Talvez Deus não me chamou, nem a você, para ser um ativista tão como chamou, por exemplo, o Martin Luther King. Mas, independente do cenário que eu vou me posicionar como servo de Deus, é importante eu estar atento à justiça nas mais camadas que eu posso atender ela. Amém, gente? Não estou falando aqui para você, eu não sou esse ativista como foi o Martin Luther King, mas eu procuro, nos pormenores da vida, ser justo com a pessoa. Quando a gente erra, a gente volta, pede perdão, corrige, porque a justiça é uma bem-aventurança, é algo fundamental para nós somos servos do Senhor. Amém, queridos? Terceiro ponto de hoje, e último, olha só, ele disse, bem-aventurados, no telão aí, os misericordiosos. Versículo 7 de Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o que, gente? Misericórdia. É muito bacana, eu achei, o conceito da palavra misericórdia. A palavra misericórdia, a etimologia dela veio do latim, e ela é dividida em 2 palavras. A primeira é misere, que significa alguém que é sofredor, alguém que é necessitado, e a palavra cordia, né, que tem a ver com o coração. Então, de maneira muito clara, é como se fosse o misericordioso, é aquele que lança o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, ele lança sobre a vulnerabilidade, sobre os problemas, sobre os percalços, sobre a problematização daquela outra pessoa, e ele tenta sentir aquilo ali. Ele entra no mundo daquela pessoa, ele tenta olhar pelos olhos daquela pessoa, ele tenta sentir pelo olfato daquela pessoa, ele tenta ouvir pelos ouvidos daquela pessoa, ele tenta sentir de maneira palpável o tato daquela pessoa, ele se projeta. Isso é o que? Isso é misericórdia. Então, é interessante, queridos, porque essa quarta bem-aventurança aqui, ela vai me levar para o fazer. As primeiras
me levaram, as 4 primeiras me levaram, por exemplo, a gente a ser. Então, pobre de espírito, chorar, manso, justo, mas agora isso me leva de uma maneira muito mais empática e diretiva para alguém, ou seja, eu vou atuar agora abençoando, servindo, entendendo a causa da pessoa. E aqui eu começo a entender que, por exemplo, que no cristianismo o ser, que é os 4 bem-aventuranças, vem antes do fazer, mas quem faz é geralmente alguém que entende os princípios da palavra. É interessante que quando você vê Tiago capítulo 2, versículo 17, Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Então, eu preciso o quê? Mostrar para mim mesmo, pela graça de Deus, que a minha fé é viva, quando eu entendo esses princípios latentes e vivenciais no meu coração. Então eu vejo que a misericórdia sempre concede para todos nós alívio, concede cura e concede ajuda. Quem já foi aliviado por alguém aqui? Quem já foi ajudado por alguém? Quem já foi curado por alguém? A misericórdia me proporciona essa bênção. Queridos, eu estou na Paz Church, eu tenho 40 anos, eu estou a vida toda na Paz Church. Eu já vi pastores nossos sendo corrigidos pela liderança. Porque, ou então um pastor, ou então algum líder, porque errou de maneira muito antibíblica. Então a igreja é séria, ela retira aquele pastor, ela trata aquele homem, aquela família, e ela cura aquela pessoa quando a pessoa quer, ela dá uma oportunidade. Mas esse tratamento que a pastor te oferece, por exemplo, nunca é com falta de misericórdia. Eu já fui por 2 ou 3 vezes, quando jovem, retirado do ministério. E eu lembro que o pastor Rebeca foi uma vez lá em Macapá, ela foi lá em cima, e eu não me senti envergonhado. Eu tinha feito algumas coisas erradas, confessei meu erro, e fui corrigido. Mas eu não saí de lá, miserável que sou, que igreja rude. Não, eu saí de lá, poxa, eu fui corrigido, tenho que assumir as responsas. Mas me senti o quê? Que a minha liderança me abraçou com misericórdia. Você sabia que muitas vezes a gente pode disciplinar um filho, corrigir um filho, e às vezes aquela correção aconteceu com minha mãe várias vezes comigo, e nunca eu me senti humilhado por ela. Sempre me sentia que ela me abraçava com a misericórdia dela. Então que a gente possa entender que nós devemos desenvolver a misericórdia. Veja no telão o que Lucas nos ensina. Lucas 6,36, ele disse que sede misericordiosos, como também é o que, gente? Misericordioso o vosso Pai. O texto lucano está no imperativo. É uma ordem bíblica, é um mandamento. Então, a misericórdia, ela é o que? Um mandamento de Deus sobre mim. Deus olha para mim e fala o seguinte: Watson, seja misericordioso. Ou seja, Watson, entenda, coloca o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, a tua atenção, o teu sentimento para a dor do outro. Tenta enxergar pelo viés da visão, da audição da pessoa. Tenta entender os pormenores dela. É isso que é o que? Misericórdia. Quando eu falto com misericórdia, eu estou cabalmente transgredindo o mandamento da palavra de Deus. Então que nós possamos entender a importância disso. Jesus, queridos, foi o maior exemplo de alguém que foi misericordioso. Quando você vê os evangelhos, os 4 evangelhos, a gente vai entender que ele curou doentes, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ele alimentou famintos, sim ou não? 2 vezes. Ele alimentou 4.000 homens, outra 5.000 homens, alimentou famintos, isso é misericórdia. Ele abraçou crianças. Crianças queriam ser abraçadas, ele abraçou crianças, isso é misericórdia. Ele foi amigo de pecadores, ele tocou em leprosos. Ninguém tocava em leproso. A gente falou sobre isso segunda-feira, não foi, Aline, lá no seu aniversário? Não, ele tocou em leprosos. Isso é misericórdia, ele fez com que os solitários fossem ouvidos. Ele chega para Nicodemos, um cara que queria ser ouvido por ele, queria ouvir ele, Jesus, e Jesus atende aquele cara. Jesus, por exemplo, ele consolou os aflitos. A gente viu isso, por exemplo, quando em João capítulo 11, quando ele
ele abraça as irmãs Maria e Marta, ele ressuscita os irmãos dela e entrega aquele homem em vida. Isso é misericórdia. A gente vê, por exemplo, ele perdoou pecadores. Várias vezes ele falou: os seus pecados, a tua fé te salvou, vai e não peque mais. Ou seja, você está livre, você está perdoado, você está salvo. Ele restaurou tantas pessoas. Tudo isso e mais um pouco, não falei aqui agora, são atos de misericórdia, são atos da bondade de Deus. Agora, eu quero falar para você também que Deus providenciou no passado. Por exemplo, quando você vai ver o Velho Testamento, lá durante as colheitas dos trigos, dos grãos, etc., a parte que caía, aquele latifundiário, aquele fazendeiro, não poderia pegar. O que caía era para os pobres. Deus ensinou no Velho Testamento a justiça social. A gente vê a história de Ruth se beneficiando em cima dessa brecha da lei que tinha no mundo de Israel. Você vê também, por exemplo, que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, 18, ele falou: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e repartir. Paulo ensina aqui, olha, sejam misericordiosos com os vulneráveis, ajuda os necessitados. Ricos, tem dinheiro? Ajuda quem não tem, isso é um ato de misericórdia. Por exemplo, a Bíblia chega e conta a história de Cornélio. Isso aqui é muito legal, capítulo 10 de Atos, versículo 4, o texto vai dizer: o anjo do Senhor disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à memória de mim, diz o Senhor. O Cornélio ainda era um gentil, não fazia parte dos escolhidos de Deus, mas era um homem temente a Deus. Cornélio orava bastante, e Cornélio ajudava muita gente. Então, tanto a oração quanto a ajuda financeira são provas claríficas de atos de misericórdia. E a Bíblia diz que isso fez com que as orações daquele homem chegassem até o trono de Deus, Deus respondesse aquelas orações. Veja comigo, para a gente finalizar hoje o nosso tempo de palavra aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o que, gente? Diga assim comigo: para as boas obras. Ele continua: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observe que as boas obras, sejam elas quais forem, sempre de maneira clara, um ato de misericórdia. Diga assim: eu recebo nessa noite mansidão, justiça e misericórdia. Fique em pé agora, por favor. E eu quero que você se aproprie dessas 3 bem-aventuranças hoje. Que você possa pedir ao Espírito Santo nessa noite, para poder colocar no seu coração: Deus, implanta em mim mais mansidão. Planta dentro de mim, Senhor, justiça. Planta dentro de mim, Senhor, atos de misericórdia, para que nós possamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados fala de alguém que é feliz, alguém pleno, realizado, abastado, sortudo, abençoado. Essa é a ideia de alguém que é bem-aventurado. Quero que você feche seus olhos agora. Talvez tenha uma dessas áreas que você entende de maneira muito clara que você precisa da misericórdia de Deus. Talvez são todas as áreas, mas aquela que você mais precisa, só Deus e você sabe. Você pode agora falar com Deus: Espírito Santo, eu não quero sair desse culto da mesma forma que eu entrei. Você pode falar: Espírito Santo, eu quero nessa noite receber do Senhor essa dádiva, essa bem-aventurança no meu coração. Se for mansidão, peça mansidão dele. Se for misericórdia, peça misericórdia. Se for justiça, peça justiça. Não aceite ser a pessoa que você está sendo até então. Decida, pela misericórdia de Deus, escrever uma história nova, em nome de Jesus.